Buma, o grito silenciado, a tortura, que quebrou leis e corações na Inglaterra. Tudor. Prepare-se para uma história que os livros de história tentaram apagar. Em 1546, gritos ecoaram pela Torre de Londres, não de um homem, mas de Aniscu, a única mulher na história inglesa a ser torturada dentro de seus muros. Mas o pior ainda está por vir. O que você está prestes a descobrir é tão chocante que o fará questionar tudo o que sabe sobre a Inglaterra Tudor. Ao final deste vídeo, você entenderá por que essa história foi deliberadamente enterrada por séculos e por que a execução de Anisco se tornou a morte feminina mais brutal já registrada. O que vou revelar. 1. O ato de leitura que selou seu destino. Como uma mãe de 25 anos com uma vida privilegiada, foi levada à tortura mais selvagem por um simples ato de ler a Bíblia em inglês. 2. A conspiração real que quebrou a lei. Uma trama tão perigosa que forçou os próprios oficiais do rei Henrique VIII a violar leis sagradas da Inglaterra. 3. O método de tortura que assustou os executores. Uma crueldade tão extrema que chocou até mesmo os carrascos mais experientes, acostumados a ver de tudo. Se você está pronto para desenterrar uma das atrocidades mais deliberadamente ocultas da história, clique em inscrever-se agora. O que aconteceu com Anisco mudará para sempre sua visão sobre perseguição religiosa. E acredite, você não vai querer perder a revelação chocante que guardei para o final. Mas antes, precisamos entender como a Inglaterra se tornou um campo de caça para qualquer um que ousasse pensar diferente. Inglaterra, 1546. O rei Henrique VIII está morrendo, paranoico e obcecado em caçar hereges protestantes. O mesmo rei que rompeu com Roma para se casar com Ana Bolena, agora se tornou mais católico que o próprio Papa. Qualquer um pego questionando a doutrina católica enfrentava uma escolha simples: abjurar ou queimar vivo. Sem exceções, sem misericórdia. Eis que surge Anisco. Aos 25 anos, mãe de 2 filhos, nascida em berço de ouro, uma dama da nobreza de Lincoln. Por todos os padrões da sociedade Tudor, ela deveria estar segura. Mas Anisco cometeu um erro fatal. Ela aprendeu a ler. E pior, ela leu a Bíblia em inglês, não em latim. De repente, essa mulher instruída começou a fazer perguntas que aterrorizaram o establishment religioso. O que ninguém te conta sobre a Inglaterra Tudor? Questionar a doutrina católica não era apenas heresia, era traição contra a própria coroa. E traição significava a morte mais brutal que o Estado podia conceber. Por que a história de Anisco importa hoje? Porque seu caso expôs os limites selvagens que instituições poderosas atingirão para silenciar a dissidência. Sua tortura não foi crueldade aleatória, foi terrorismo calculado, projetado para quebrar não apenas seu corpo, mas o espírito de todos os protestantes na Inglaterra. O que você está prestes a descobrir é uma história de 3 horrores escalonados, cada um mais chocante que o anterior, cada um projetado para destruir uma mulher cujo único crime foi pensar por si mesma. 1. As perguntas proibidas, que selaram seu destino. 2. A tortura ilegal que quebrou a própria lei inglesa. 3. A conspiração real que alcançou os mais altos níveis da corte de Henrique. Mas aqui está o que até a maioria dos historiadores desconhece. Anisco documentou tudo. Ela contrabandou relatos escritos de sua cela, criando o único testemunho em primeira pessoa de tortura na Torre de Londres. E esses relatos revelam algo impensável. Março de 1546. Anisco entra em uma igreja de Londres e comete o ato que destruirá sua vida. Ela desafia publicamente a doutrina da transubstanciação. Para quem não sabe, transubstanciação é a crença católica de que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo durante a comunhão. Não simbolicamente, but literalmente. Anisco olhou para essa doutrina e disse 3 palavras que a condenariam à morte.
Eu não acredito. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre as perguntas de Anisco. Ela não era apenas uma mulher qualquer vomitando heresias. Ela era uma teóloga brilhante capaz de citar as escrituras melhor do que a maioria dos padres. Quando os oficiais da igreja tentaram debater com ela destruiu seus argumentos usando a própria Bíblia deles. Imagine a cena. Essa jovem mãe diante de homens poderosos, explicando calmamente por que suas crenças religiosas centrais estavam erradas, usando lógica, usando evidências, usando o próprio livro que eles afirmavam representar. Os oficiais da igreja ficaram humilhados, pior, ficaram aterrorizados. Pois se a notícia se espalhasse de que uma mulher podia demolir a doutrina católica usando apenas as escrituras, quantas outras poderiam começar a fazer as mesmas perguntas? Aqui estão as palavras de Anisco, contrabandadas de sua cela. Perguntaram-me se um rato que comesse a hóstia recebia Deus. Eu disse, sim, se o rato acreditasse. Você entende o que ela acabou de fazer? Ela usou a própria lógica deles contra eles, expondo o quão ridícula a doutrina soava quando levada à sua conclusão natural. Isso não era apenas heresia, era guerra intelectual. As autoridades aprenderam imediatamente, mas em vez de um julgamento rápido e execução, algo sem precedentes aconteceu. Decidiram fazer dela um exemplo que aterrorizaria todos os protestantes na Inglaterra. O problema? Anisco era uma dama da nobreza, e a lei inglesa protegia especificamente as damas da nobreza da tortura. Sem exceções. Era assim há séculos, mas aqui está o que os livros de história não contam. O governo de Henrique VIII estava tão desesperado para quebrar Anisco que estava disposto a quebrar a própria lei. Não saia ainda, porque o que aconteceu a seguir na Torre de Londres foi tão ilegal, tão sem precedentes, que até os torturadores profissionais se recusaram a participar. Mas questionar a doutrina era apenas o começo. O que ela fez a seguir selaria seu destino da maneira mais horrível possível. Junho de 1546. A Torre de Londres. Anisco é arrastada por degraus de pedra para a câmara de tortura, tornando-se a primeira dama da nobreza na história inglesa a enfrentar o potro, Hack. Aqui está o que você precisa entender sobre a lei Tudor. Damas da nobreza eram legalmente protegidas da tortura. Ponto final. Não era apenas tradição, era a lei sagrada que protegia mulheres nobres há mais de 300 anos. Mas os conselheiros de Henrique VIII enfrentavam um problema aterrorizante. Anisco conhecia os nomes de simpatizantes protestantes na própria corte de Henrique, possivelmente até a rainha Catarina Parr. O potro era o dispositivo de tortura mais temido da Inglaterra. As vítimas eram esticadas até que suas articulações se deslocassem, seus membros se soltassem das órbitas e suas espinhas se partissem. A maioria das pessoas confessava apenas de vê-lo. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a sessão de tortura de Anisco. Ela não apenas se recusou a confessar, ela pregoou para seus torturadores. Ouça as próprias palavras dela. Então me colocaram no potro porque eu não confessei que nenhuma dama ou nobre se alinhasse à minha opinião. E ali me mantiveram por muito tempo, e como eu fiquei quieta e não gritei, meu Lord Chanceler e Master Rich se esforçaram para me torturar com suas próprias mãos. Você pegou isso? O tudo, Lord Chanceler da Inglaterra. Operou pessoalmente o dispositivo de tortura porque Anisco não gritava. Thomas Cromwell, o homem mais poderoso da Inglaterra, pessoalmente torturando uma prisioneira porque os interrogadores profissionais não conseguiam quebrá-la. É exatamente isso que aconteceu. Mas aqui está a parte mais chocante. Os torturadores profissionais da torre, homens que quebraram inúmeros prisioneiros, recusaram-se a continuar. Eles disseram ao Lord Chanceler que o que ele estava fazendo era ilegal e foram embora. Então Cromwell e seu assistente Richard Rich operaram o potro eles mesmos, dois dos homens mais poderosos da Inglaterra, girando o mecanismo que estava despedaçando uma mãe de 25 anos.
Os ossos de Anisco estalaram, suas articulações se deslocaram, seus gritos finalmente ecoaram pela torre, mas ela ainda se recusou a nomear simpatizantes protestantes na corte de Henrique. A tortura foi tão extrema que até esses oficiais endurecidos perceberam que haviam cruzado uma linha que nunca poderia ser desfeita. A tortura foi tão brutal que executores endurecidos se recusaram a continuar, mas alguém mais se apresentou para terminar o que começaram. O que aconteceu a seguir expõe a conspiração mais perigosa da Inglaterra Tudor, uma que alcançou o próprio Henrique VIII. O que os registros oficiais tentaram esconder. Quando a notícia da tortura ilegal de Anisco chegou à corte de Henrique, em vez de punição, houve pânico, pois Anisco sabia de segredos que poderiam derrubar o reino. Registros da corte descobertos séculos depois revelaram a verdade. Anisco vinha se encontrando secretamente com simpatizantes protestantes, incluindo a rainha Catarina Parr, em um círculo que envolvia a própria esposa do rei em atividades heréticas. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o encobrimento. Henrique VIII aprovou pessoalmente a continuação da tortura de Anisco, tornando-o cúmplice em quebrar suas próprias leis. Pense nisso. O rei que criou a Igreja da Inglaterra para obter liberdade religiosa, agora estava torturando mulheres por exercerem essa mesma liberdade. A hipocrisia era estarrecedora. A conspiração alcançou ainda mais fundo. O Lord Chanceler Cromwell não torturou Anisco por iniciativa própria. Ele estava seguindo ordens diretas para extrair uma confissão que implicaria a rainha Catarina Parr em heresia. Se Anisco tivesse cedido, se tivesse nomeado a rainha como simpatizante protestante, Catarina Parr teria seguido Ana Bolena para o bloco do Carrasco. Henrique VIII teria executado sua sexta esposa pelas mesmas crenças religiosas que o levaram a romper com Roma em primeiro lugar. Anisco compreendeu os riscos. Sua tortura não era apenas sobre sua própria vida, era sobre proteger a rainha da Inglaterra e preservar a própria reforma protestante. Então ela suportou uma tortura tão severa que seu corpo foi permanentemente destruído. Seus ossos foram quebrados, suas articulações foram deslocadas. Ela não conseguia andar, não conseguia ficar de pé, nem mesmo se manter ereta. Eu sei que isso está ficando sombrio, mas se você ainda está assistindo, você está claramente tão fascinado pelas verdades brutais da história quanto eu. Certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana revelarei as execuções secretas que o governo de Henrique VIII tentou apagar da história. Mas a história de Anisco não acabou, porque o que aconteceu em sua execução foi tão chocante que mudou a lei inglesa para sempre. Seu corpo estava tão destruído que ela não conseguia andar até sua execução, mas o pior ainda estava por vir. 16 de julho de 1546, Smithfield Market, Londres. Anisco chega à sua execução, carregada em uma cadeira, porque seu corpo torturado não consegue mais suportar seu peso. Imagine a cena: uma mulher de 25 anos, ossos quebrados, articulações deslocadas, sendo retirada de uma cadeira e acorrentada em pé a uma estaca de madeira. Seu corpo quebrado não consegue ficar de pé sozinho, então as correntes a mantêm vertical, enquanto a lenha é empilhada em seus pés. Mas aqui está o que chocou até a multidão sedenta de sangue Tudor. Anisco ainda estava pregoando, enquanto os executores acorrentavam seu corpo quebrado ao poste. Ela estava citando as Escrituras, encorajando outros prisioneiros protestantes que estavam sendo queimados ao lado dela e condenando a hipocrisia religiosa da corte de Henrique. Ouça suas últimas palavras registradas. Eu não vim aqui para negar meu Senhor e Mestre. Mesmo diante das chamas, mesmo com seu corpo destruído pela tortura, ela se recusou a abjurar suas crenças. A multidão assistiu em silêncio atônito. Eles vieram esperando ver uma herege quebrada implorando por misericórdia.
Em vez disso, testemunharam uma mulher tão inabalável pela tortura que transformou sua própria execução em um sermão. Mas aqui está a parte mais chocante. Enquanto as chamas subiam ao redor dela, Anisco fez algo que mudou a história inglesa para sempre. Ela perdoou seus torturadores. Seu perdão público expôs a brutalidade selvagem do governo de Henrique de uma forma que nenhum protesto poderia ter alcançado. Aqui estava uma mulher torturada ilegalmente, queimada viva por ler a Bíblia, e ela respondeu com uma graça que fez seus algozes parecerem monstros. O impacto foi imediato e devastador para a reputação de Henrique. Panfletos descrevendo sua coragem se espalharam pela Europa. Assa mártir protestante. Nasceu. Anisco se tornou o símbolo da perseguição religiosa que inspirou séculos de resistência. Em meses, Henrique Ota estava morto. Muitos acreditaram que Deus o havia derrubado pela tortura ilegal de Anisco. O precedente que ela estabeleceu, que a tortura governamental de damas da nobreza era inaceitável, tornou-se consagrado na lei inglesa. Sua coragem não apenas inspirou protestantes, mudou fundamentalmente a forma como a Inglaterra via a relação entre a consciência religiosa e o poder do Estado. A brutalidade usada contra ela foi tão extrema que desacreditou a tortura como ferramenta de perseguição religiosa. As últimas palavras de Anisco se tornaram um grito de guerra que o sobreviveu ao próprio Henrique VIII. Eu não vim aqui para negar meu senhor e mestre. Essas palavras faladas por uma mulher cujo corpo havia sido quebrado, mas cujo espírito permaneceu inquebrável, ecoaram pela história inglesa por séculos. Elas inspiraram os peregrinos que fugiram para a América, as cláusulas de liberdade religiosa em cartas coloniais e, finalmente, a primeira emenda à Constituição americana. Sua história prova que, às vezes, a arma mais poderosa contra a tirania não é a violência, é uma consciência inabalável. A tortura de Anisco mudou o precedente legal inglês para sempre. Nunca mais uma dama da nobreza seria submetida ao potro. Seu caso se tornou a base para proteções legais que ainda existem hoje. Mas aqui está o porquê sua história importa. Agora, em 2024, em todo o mundo pessoas ainda estão sendo perseguidas, torturadas e mortas por suas crenças religiosas. A coragem de Anisco, sua disposição de suportar sofrimento inimaginável, em vez de trair sua consciência, permanece tão relevante hoje quanto era há 478 anos. Pense nisso. O que você teria feito em sua posição? Você teria a força para proteger os outros suportando a tortura? Você teria escolhido o princípio em vez da sobrevivência? Anisco provou que o verdadeiro poder não é a capacidade de infligir dor, é a força de suportá-la sem perder a humanidade. Anisco foi a mártir religiosa mais corajosa da Inglaterra, ou sua desafio valeu o preço final? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. E se você quiser descobrir mais histórias de coragem que mudaram a história, certifique-se de estar inscrito e ative o sininho de notificações. Na próxima semana revelarei as execuções secretas que moldaram o mundo moderno.